Deixa eu te contar uma coisa. Em 2020, um cara muito vida louca, o nome David Blaine, ficou famoso depois de sobrevoar o deserto do Arizona usando 52 balões de gás hélio. Algo assim, algo do tipo, poderia ser feito em uma escala maior, a ponto de erguer uma casa inteira? Vem comigo que eu te conto. Olá, exploradores voadores! Olá, exploradoras voadoras! Eu sou Hans Miller, este é o Física em Filmes e hoje, sabe aquele desenho do velhinho rabugento que viaja em uma casa voadora, acompanhado de um escoteiro meia-boca, rumo ao paraíso das cachoeiras? Estou falando de Up Altas Aventuras, animação da Pixar. A partir dela, elaborei alguns questionamentos. Por que um balão de hélio flutua? Quantos balões seriam de fato necessários para erguer a casa do seu Frederiksen? E uma vez no ar, existe alguma chance, ainda que pequena, de voar com ela da América do Norte até a América do Sul? A última resposta vai te surpreender. Up Altas Aventuras é uma daquelas animações que consegue cativar o espectador independente da idade. A propósito, tem um vídeo do canal Aqui Tem Spoiler, novo parceiro do Física em Filmes oficial, que trata justamente das 5 animações que todo adulto ama. Clique aqui e descubra quais são. Se você nunca assistiu Up Altas Aventuras, indico que dê uma olhada na crítica do Victor Lima lá no resumo da ópera, tá bom? A análise dele, cujo link está no card acima, é concisa, bem-humorada e contém uma informação bônus que eu passei para o Victor e que você vai gostar, tenho certeza. Pegue uma bola, afunde na água e solte. O que acontece? A bola salta de volta para a superfície na hora. De forma análoga, quando você infla um balão com gás hélio e solta, a tendência é ele subir mais e mais até desaparecer na imensidão azul do céu. Isso ocorre por causa da força que surge da diferença de densidade entre a bola e a água e entre o gás hélio e o ar da atmosfera, o ar que a gente respira. O gás hélio dentro do balão é menos denso do que o ar atmosférico, da mesma forma que o ar dentro da bola é menos denso do que a água. Por essa razão, surge a força conhecida como empuxo, que a água e o ar exercem tentando expulsar a bola e o balão. O empuxo para de atuar sobre a bola quando ela sai da água, uma vez que o ar dentro e fora dela tem a mesma densidade. Já o balão continua subindo até atingir uma região da atmosfera onde a densidade do ar se iguala à do hélio. Desde a estreia do filme em 2009, a pergunta não quer calar. De um lado, temos a estimativa mais divulgada, de 105.854 balões, feita por um site norte-americano de divulgação científica. De outro, temos a estimativa da equipe da Pixar, de 23,5 milhões de balões. Além, é claro, das centenas de tentativas em fóruns e blogs na internet. Farei o cálculo da forma mais fiel ao que foi apresentado na animação. Já está na hora de pôr um fim nessa discussão. A primeira etapa é determinar a massa em quilos da residência. Isso depende muito do material utilizado, mas no geral, casas mais antigas são feitas de materiais mais pesados. Carl e Ellie não tinham muito dinheiro, por isso compraram uma casa decadente e a reformaram. A casa possui telhado de ardósia com padrão recortado, janelas grandes e uma varanda com treliço ornamentada, características típicas do estilo vitoriano clássico.
De acordo com uma construtora norte-americana, uma casa vitoriana de 2 andares, como a do seu Frederiksen, tem 1.342 quilos por metro quadrado. Uma réplica da residência foi construída em Salt Lake City, Utah, e cobre uma área de 260 metros quadrados. Se considerarmos que a réplica da vida real ocupa a mesma área da casa do filme, basta montar uma regra de 3 e descobrimos que o lar do seu Frederiksen tem 348.920 quilos. Desse valor, tenho que subtrair a massa da fundação de 9.000 quilos, que fica para trás quando a casa levanta a voo, somar 970 quilos referentes à mobília e 110 quilos referentes ao Carl e ao Russell. O que nos resta são 341.000 quilos que precisam ser erguidos unicamente por balões. Caso tenha ficado com essa dúvida, vou explicar de onde eu tirei o valor da massa da mobília. Eu anotei todos os móveis que apareceram ao longo do filme, incluindo a cama de casal, a geladeira, a televisão, as 2 poltronas, e atribuí uma massa média. Além disso, adotei 50 quilos para o Russell e 60 quilos para o seu Frederiksen. Tudo esclarecido, vamos continuar. No livro The Art of Pixar, que reúne as artes conceituais dos últimos 25 anos de filmes do estúdio, é dito que os animadores demoraram 2 semanas para finalizar a cena na qual os balões são soltos e criaram individualmente 20.622 balões, cada um com um volume de 9 litros nesse período. Sabe-se que 1 litro de gás hélio consegue levantar 1,2 grama. E 9 litros? Faço uma regra de 3 e a resposta está na mão: 11 gramas. Só que esses 9 litros estão dentro de um balão de 2 gramas. E não podemos esquecer do fio de nylon, vulgo linha de pesca, que prende o balão na casa. Vou adicionar 0,7 grama para um comprimento de 15 metros de fio por balão. Portanto, ao invés de 11, cada balão tem a capacidade de erguer 8,3 gramas. Preciso fazer uma conversão de medidas. A casa do seu Frederiksen tem 341.000 quilos. Quero esse valor em gramas. Para isso, eu multiplico por 1.000. Dá 341 milhões de gramas. Para calcular quantos balões precisaríamos para a casa sair do chão, temos que dividir a massa dela com os móveis e tudo mais pela massa que um único balão é capaz de erguer, ou seja, 8,3 gramas. Faço a conta e descubro que serão necessários 41.084.337 balões para a casa se transformar em um veículo aéreo. Conforme a altitude aumenta, a densidade do ar fica menor, assim como o empuxo exercido por ele sobre os balões de hélio. Quando a casa atinge uma altitude em que a densidade do ar se iguala à do gás hélio, ela para de subir. Isso que eu acabei de te explicar caiu no vestibular da Universidade de Caxias do Sul. Veja a questão. Na animação Up Altas Aventuras, o personagem Carl Frederiksen, um vendedor de balões, tem a ideia de viajar levando consigo a própria casa. Para isso, ele enche uma quantidade enorme de balões com um gás e amarra-os à casa, que é erguida no ar. Por um certo tempo, a casa sobe. Mas, de repente, sem que nenhum balão seja solto, a ascensão vertical é interrompida e a casa se desloca, graças ao vento, apenas na horizontal. Por que isso aconteceu?
Se você prestou atenção até agora, sabe que o gabarito é logo a primeira alternativa, letra A. O empuxo do ar sobre os balões foi diminuindo conforme diminuía a densidade do ar. Muito bem, dá para sair voando com a residência se você tiver uns 40 milhões de balões sobrando. Mas tu tá achando que é fácil pilotar uma casa voadora? Usar as cortinas do chuveiro para controlá-la, como é mostrado no filme, seria tão eficiente quanto tentar dirigir um carro com o braço para fora da janela. A casa estaria completamente à mercê do vento, o que nos leva a indagar: o vento poderia levá-la até o paraíso das cachoeiras? O paraíso das cachoeiras é baseado em um lugar real, na Venezuela, onde fica a cachoeira mais alta do planeta. Não se sabe exatamente onde o seu Frederiksen mora, mas partindo de qualquer cidade abaixo da latitude 48 graus, ele vai precisar ser soprado para o leste e depois para o sul, pousando próximo da linha do Equador. Ventos soprando na direção leste são comuns ao norte da latitude 30 graus, ou seja, em praticamente toda a América do Norte. Agora, a única maneira da casa ir para o sul é alcançando a célula de Hadley, massa de ar giratória situada entre a linha do Equador e a latitude 30 graus. Como funciona essa tal célula de Hadley? O ar do Equador aquece, sobe alto na atmosfera e se move em direção aos polos. Depois esfria, desce de novo e volta na direção do Equador. A casa estava sendo soprada para o leste, e aquela tempestade no filme pode muito bem ter jogado ela na célula de Hadley, tornando possível chegar ao destino desejado. Com certeza, é muita sorte a casa chegar lá no paraíso das cachoeiras, mas quando você analisa os padrões climáticos, percebe que tem como, não é uma coisa impraticável. E se você acha impossível balões viajarem uma distância tão grande, há evidências que sugerem o contrário. Em 2013, um estudante britânico anotou o telefone dele em um balão de hélio e soltou. O mesmo foi recuperado na Austrália a 16 mil quilômetros de distância. Portanto, você pode tirar uma casa do chão usando balões e voar com ela de um lugar na América do Norte até outro na América do Sul. Gostou do meu conteúdo? Então inscreva-se e ative todas as notificações para não perder o próximo episódio do Física em Filmes. Não vá embora ainda! Depois dos canais parceiros, vou revelar qual filme será abordado no episódio da semana que vem. O longa-metragem em pauta na semana que vem será Maze Runner Prova de Fogo, o segundo capítulo da trilogia em que os personagens passam a maior parte do tempo correndo. Correndo de zumbis, capangas do mal, tempestades de raios, é corrida que não acaba mais. Se bobear, correram mais do que o Forrest Gump nos 3 filmes. Fico muito grato pela atenção de vocês e até a próxima aventura.